Fique de pé agora e vamos ao sermão da manhã. Abra junto comigo João capítulo 6, versículo 68. Coloque uma fitinha, né, marcando o texto, ou coloque o boletim aí, né, marcando esse texto, que você vai precisar desse texto durante todo o domingo. Nós vamos meditar nele, não só agora de manhã, como também à noite. Obviamente são sermões distintos, né, com aplicações distintas, mas nós vamos expor o capítulo 6, passar por ele de manhã, passar por ele à noite e esgotar o melhor que nós pudermos as ideias que estão presentes nesse capítulo a respeito de Jesus Cristo e da palavra dele, que é uma palavra eterna, que é uma palavra imutável, que é uma palavra inerrante, que é uma palavra infalível. Esse é o nosso Deus. João capítulo 6, versículo 68. Vamos ver se tem aí na tela, já está na tela. Vamos ler na tela e você acompanha para ver se a sua palavra tem a mesma versão. Vamos ler todos juntos? Respondeu-lhe Simão Pedro: Senhor, para quem iremos? Tu tens as palavras de vida eterna. Alguém falou de cor aí, não é? Esse é o defeito que a gente tem, né? Cristão raiz decora o texto. E aí o sujeito faz a tradução diferente, depois dá uma revisada no texto, na tradução, e a gente fica com a tradução antiga. É igual o pessoal que quer cantar hino aqui do Inário. Começa a cantar o hino, eu não fiz a revisão do Inário, eu fico cantando a letra do cantor. Crente raiz decorou quando era criança, né? Decorou, para mudar é complicado. Mas vamos ler. O irmão esqueça o que decorou, vamos ler. Porque se o irmão falar o que decorou, vai colocar: para onde iremos nós? Porque você decorou como eu decorei, né? Tu tens as palavras de vida eterna. Vamos ler todos juntos? Respondeu-lhe Simão Pedro: Senhor, para quem iremos? Tu tens as palavras da vida eterna. Senhor, abençoe sua igreja. Quando vamos ouvir a sua palavra e percorrer as verdades do Evangelho, ó Deus, para o seu rebanho, que o rebanho saia alimentado, que o pastor saia transformado e também impactado pela palavra que primeiro recebi e hoje entregarei à igreja do Senhor. Fica conosco, encha-nos com o teu Santo Espírito, e que a verdade do Evangelho poderosa é e será para transformar as nossas vidas, os nossos corações e mover as nossas intenções. Oramos em nome de Jesus, amém. Podem sentar-se, mantenha a sua Bíblia aberta e começamos no culto da manhã, no versículo 1. Vai acompanhando, por favor, que é muito importante um texto como esse, que você seja um bereano, não é? Você não precisa duvidar da Bíblia, mas duvide do que eu estou dizendo para crer no que a Bíblia está afirmando. E quando o que eu estou afirmando está consoante o que a Bíblia está dizendo, então você vai ter a verdade consumada aí para a sua vida. Veja, tu tens as palavras de vida eterna. O momento era difícil, o momento era duro e rigoroso, pois Jesus Cristo estava dando um sermão muito, eu diria, muito duro e muito rijo à multidão que estava com ele, porque na verdade o Senhor estava querendo revelar não para ele. O texto vai destacar o tempo todo, se você gastar um tempo nesse domingo à tarde, e eu recomendo que você leia todos os 71 versículos desse texto, você verá que o tempo todo o Senhor Jesus deixa claro aqui, na sua intenção de relação com os discípulos, e João registra isso, que ele pergunta, mas já sabia, que ele direciona, mas já sabia, e que quando ele procura provar, ele já sabia o que ia fazer. Que fique claro que o discurso de Jesus, ou o sermão de Jesus, na direção das multidões, dos discípulos, é um discurso rigoroso, porque era preciso colocar, como diz o mineiro, o trem no trilho. Era preciso colocar a adoração no seu lugar, a intenção no seu lugar, ou a motivação errada seria, eu diria assim, permanecida, ela seria fixada como verdade, e aqueles discípulos estariam trilhando o caminho de perdição. O que aconteceu? Dá uma olhada no capítulo 6, versículo 1, diz assim: depois disto partiu Jesus para o outro lado do mar da Galiléia, que é o de Tiberíades. Você conhece a cidade de Tiberíades por ouvir falar em João. É só nesse texto que, na verdade, ela é mencionada, e até é João o que chama o então lago da Galiléia de mar de Tiberíades. Lembraram os irmãos que os galileus é que chamavam o mar da Galiléia de mar, porque todo mundo, de forma comum, chamava o mar da Galiléia de lago da Galiléia. O lago da Galiléia é um grande lago, e realmente é um grande lago, muito grande, mas você não pense que é tão grande que você não consegue ver outro lado. Isso é um equívoco, você consegue. E quando você vê as margens
do mar, você consegue do porto, por exemplo, de Tiberíades, já anotar lá onde você vai chegar, lá no final, né, do lago, por exemplo, Cafarnaum, o outro porto onde a gente costumava desembarcar. Eu fiz com a Angélica, com as crianças e outros irmãos, eu fiz essa travessia 2 vezes, com a Angélica uma, né? Nós fomos e voltamos. E depois eu fiz mais 3 vezes com mais 2 caravanas que me acompanharam. É uma travessia muito gostosa, muito bonita, e é interessante lembrar que eles chamam o lago de Genezaré, ou o mar da Galileia, de mar, porque ele tem uma corrente de vento, porque ele está abaixo do nível do mar, e as pressões do vento ali são tão grandes que ele forma ondas tão grandes, ondas tão gigantescas, que por isso então eles dizem que o lago não pode ser lago, tem que ser mar, porque tem ondas bravias que se formam devido aos fortes ventos que se aplicam ali. O texto está dizendo que Jesus estava no meio de uma multidão e vai para Tiberíades, e de repente a multidão não está acompanhando Jesus. Eles ficam aguardando, Jesus vai, e no bate e volta é que ele encontra de novo com a multidão. Por quê? Essa cidade homenageia, na verdade, o grande imperador Tibério. E quando Tibério vai se aproveitar dessa cidade, batizá-la com o seu nome, a cidade, lembra os historiadores, foi edificada por Herodes Antipas. Agora, o que tinha ali embaixo da cidade? Um cemitério. Aí você entende muito porque que o judeu praticante não vai atrás de Jesus quando ele vai para Tiberíades. O judeu não vai entrar em cidade que tem debaixo do seu subsolo um cemitério. Ele sabe que ele entrando numa região daquela, ele se tornaria impuro. Esse era o motivo pelo qual a multidão parava de seguir Jesus. Naquele momento o judeu praticante então não entrava naquela caravana rumo a Tiberíades. Agora é interessante que quando Jesus volta para o outro lado e a multidão começa a seguir Jesus, Jesus percebe o seguinte: quando tem interesse de vocês no conceito religioso, de proteção espiritual, de não tocar ali uma cidade onde o cemitério pode torná-lo impuro, vocês se protegem, vocês se resguardam, e o valor de sua fé e de sua prática serve. Agora, quando ele volta e começa a caminhar, ele começa a perguntar sobre intenções. Por que é que essa multidão está seguindo Jesus? E ele começa a questionar, porque tanta gente, todas as vezes que ele passa por Cafarnaum e começa a caminhar no meio dos galileus, tanta gente o segue, tanta gente pergunta e participa com ele de suas preleções. A grande questão é, multidões, irmãos, sempre estão, quase sempre, caminhando atrás de cura, fontes térmicas que podem abençoá-lo, né? Profetas e sinais proféticos, não é? Quase sempre atraem multidões e grandes seguidores. Quem é que nunca viu, por exemplo, pastores e ministérios que professam e ficam montando seu ministério em cima de atos de cura, nunca percebeu que a câmera, quando passa por aqueles tempos, está lotada? Já percebeu? Você, quando vê na televisão aqueles pregadores e grandes pregadores professando aquelas ideias de curas ali nos cultos, e sinais dos cultos, e muitas vezes aquelas pessoas se repetem ali o tempo todo, recebendo orações, e ora vêm, ora vão, ora são curados, ora voltam para serem curados, e aquelas multidões ficam ali, porque esse tipo de movimento, de sinal e de ação do reino ali, muito presente, atrai muita gente. É interessante que quando alguém tem notícia, por exemplo, que algum tipo de água, ou algum tipo de fonte cura, a pessoa vai para lá. Já percebeu? Tem uma areia que cura ali na praia tal. Você vai lá naquela praia, está todo mundo passando areia, né? E o cara está todo cheio de lodo, de areia, porque diz lá que aquela areia é boa. Eu não estou dizendo que não seja não, viu? Não quero estragar o turismo de ninguém, né? A ideia de que existem qualidades terapêuticas na água morna, lá de Caldas Novas. O que eu estou dizendo é que esse tipo de situação movimenta pessoas. Eu costumava, quando mais jovem, a gente solteiro e Angélica, a gente adorava ir para Raposo, né? E o pessoal dizia, tem que beber dessa água, que essa água é muito boa. Tinha uma água lá que era ruim de rasgar, né? A água que boi não bebe, que gato não bebe, ninguém bebe, só o ser humano bebe. É uma água com gás, ela tem um fedor de enxofre, não sei o que lá, ela tem um gosto de gás terrível, né? Sai de um cano lá das profundezas do Raposo, e todo mundo, né? A propaganda do hotel, essa água aí cura os rins, cura a pedra dos rins, né? Aí você vê o povo bebendo, e é engraçado, o povo bebe, eu falei, é mais fé do que a água é ruim de rasgar, horrorosa, ela tem mau cheiro, gás entra pelo nariz queimando, mas as pessoas vão dizendo, e eu acredito nos médicos que dizem mesmo, que tem e deve ter mesmo. O que eu estou dizendo é que quando uma informação sobre um tipo de sinal milagroso, ou um produto de grande repercussão e cura, a gente começa a caminhar. Foi o presidente falar num remédio que curava lá, eu entrei no trem, estava o remédio pendurado no cabide, irmãos. O vendedor vendendo, esse cura tudo, esse cura isso, cura aquilo. O vendedor começa a falar que eu não estou matando, que eu não estou roubando, mas compra o remédio que ele está curando. Eu falei, que é isso, gente? O remédio tem que ter atestado, tem que ter, atestado não, como é que chama? Receita, prescrição.
e estava lá o camelô lá, pendurou no gancho, botou no trem, dizendo que o tal do remédio que o presidente falou, cura. Eu não estou dizendo que não cura não, porque o presidente tomou lá, o pastor Anderson tomou, e um monte de gente tomou o remédio e ficou curado. O que eu estou dizendo é que a gente parece que gosta de correr atrás desse tipo de notícia, né? Esse tipo de situação. Existem águas que curam, existem águas que abençoam. Uma água morna, a gente foi para Caldas Quentes, Águas Quentes, eu não lembro, um rio lá. Meus irmãos, que maravilha, nadar num rio que é quente o tempo todo, né? Você está com dores no corpo, com dores, você está, mergulhe naquele rio, você vai dormir igual uma criança, porque aquelas águas termais, elas fazem um movimento de relaxamento. O que eu estou dizendo é que Jesus chegou no momento em que ele começa agora a questionar a intenção das pessoas. Ele sabe que existem águas boas, que existe cura, e Jesus vai manifestar um grande milagre aqui nesse mesmo capítulo. Ele vai mostrar o seu poder e a sua glória, mas ele está muito preocupado com a geração que está caminhando com ele, atrás desse tipo de movimento que atrai multidões, mas não tem substância para manter a sua fé, e não te faz capaz de enfrentar o dia da adversidade. E nesse encontro com Jesus, agora quando volta para o outro lado, para as multidões, ele diz assim: há muitas pessoas que estão correndo atrás dos sinais, e ele diz, os sinais ainda movimentam multidões. Veja o capítulo 6, versículo 2, grande multidão o seguia, pode colocar João 6, 2, grande multidão o seguia, por quê, irmãos? Porque tinham visto os sinais que ele fazia. Aqui eu chego à primeira pergunta que quero fazer no sermão dessa manhã, à minha igreja, aos irmãos que estão como internautas acompanhando, tanto pelo Facebook, um grupo muito bom aí no Facebook hoje de manhã e também no YouTube. A pergunta que faço é, qual sua motivação para seguir a Jesus? Quando nossas intenções não são revisadas, ou a intenção do nosso coração não é repensada, irmãos, nós corremos um sério risco de estar andando atrás de Jesus e de estar seguindo a Jesus por motivações absolutamente equivocadas. Você quer descobrir, por exemplo, se o indivíduo está seguindo a Jesus por uma motivação correta e coerente, por exemplo, você começa a perceber que se você desloca o indivíduo da função que ele está, ou do ministério que ele ocupa, e ele passa 1 ou 2 dias sentado no ministério, ele faz biquinho e vai embora. Sai às vezes da igreja, ele nem troca de igreja. Aí você vê que a motivação era errada. Ele nem procura outra igreja para fazer de novo o tal do ministério dele. Ele faz bem sim, diz, não, se não posso fazer, também não quero. E vai embora. Quando você percebe um crente desse naipe, um sujeito dessa natureza, o que você está percebendo é que há dentro das multidões, das aglomerações das igrejas, que não estão nem tão aglomeradas assim, por causa da pandemia, gente seguindo a Jesus, ou seguindo a igreja, ou vindo aos cultos, ou praticando uma vida cristã com fé, cuja motivação está errada. Olha como Jesus sabia o que era aquele povo, e Jesus faz o raio-x perfeito da motivação daquelas pessoas. Veja João 6, 26. João 6, 26 e 27. Perceba rapidamente a motivação pela qual aquelas pessoas se aproximaram do Senhor Jesus e caminhavam atrás dele. O texto diz assim, João 6, 26. Respondeu-lhe Jesus: em verdade vos digo, que vós me procurais, não porque viste sinais, mas porque o quê? Comeste dos pães e vos fartaste. Ele não está dizendo que não tem aqueles que andam atrás de sinais, e tem. E nesse próprio capítulo de João ele fala de alguns que só andam atrás de sinais. Mas é interessante que esta gente veio ali para comer do pão. Ela vem procurando, dentro do encontro com Jesus, uma solução para a fome que sente, para as necessidades que tem. E elas vêm a Jesus porque comeram pão e o quê? E vos fartaram. Dá uma olhada no verso 27. Ele vai dizer o que é o princípio do seguir verdadeiro. Trabalhai não pela comida que perece, mas pela comida que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará. Porque este, o Pai, Deus, o selou. É interessante que ele coloca, né? Trabalhai não pela comida que perece, mas pela comida que permanece, para o quê, irmãos? Para a vida eterna. Se descuidarmos da intenção pela qual seguimos a Jesus, e se descuidarmos da intenção do evangelho que praticamos, nós estaremos vivendo e praticando o que Jesus Cristo diz aqui, um evangelho que perece. Ele morre porque esse evangelho é adaptado a você. Ele morre porque esse evangelho, ele na verdade está a serviço dos seus interesses. E à medida, pastor Lucas, que as intenções e interesses mudam, esse evangelho singra e muda ao sabor do vento.
Ou seja, enquanto a intenção for boa, o espectador for boa e a resposta for boa, vai. Mas se perceber, por exemplo, que os pontos de audiência caíram, que os seguidores diminuíram, então ele vai dar um reboot, ele vai fazer uma reinvenção, ele vai criar um projeto inovador para cativar a pessoa pela intenção, e muitas vezes que é errada e é errada, para que ele vá mudando de uma intenção ruim para outra ruim, seguir aquilo que ele está dizendo. O que Jesus está dizendo ao confrontar a multidão é que existem coisas que perecem, são perecíveis, mas existem coisas que são para a vida eterna. Jesus confrontou a multidão claramente aqui historicamente, por quê? Porque sua motivação estava errada. Eles confiavam em suas práticas legalistas, mas não em Jesus. Do versículo 22 a 29, ele claramente vai dizer às multidões que eles estão tão atrelados à lei, estão confiando tanto na lei, que acreditam que é a lei que pode salvá-los, e não havia como a lei salvá-los. Ele vai dizer assim: disseram-lhe, pois, que faremos, diz o povo, versículo 28, João 6, que faremos, diz o povo, para executarmos as obras de Deus. Mais uma vez o povo, ao dizer que faremos, João 6, 28, está dizendo: como um jovem rico, o que eu posso fazer para herdar a vida eterna? O que eu posso fazer para ser um cristão religioso melhor? O que eu posso fazer para o senhor perceber que eu sou mais um aqui importante no meio dessa multidão? Quando colocamos o que nós podemos fazer, construímos a religião como nós a fazemos e como não Deus a fez ou a colocou para nós. Versículo 29 diz: Jesus respondeu e disse: a obra de Deus é esta, que creias naquele que me enviou. João capítulo 6, versículo 29, que creias naquele que me enviou. Paulo, quando escreve para a igreja de Corinto, ele estava percebendo que aquela igreja de Corinto estava muitas vezes nas mesmas condições daqueles que estavam seguindo Jesus pela motivação errada. Quando Paulo escreve à igreja de Corinto, no capítulo 1, ele diz que a igreja estava procurando duas perspectivas que não os levariam a encontrar Jesus, o Jesus verdadeiro e a fé verdadeira. Dá uma olhada em 1 Coríntios, capítulo 1, versos 22 e 23. 1 Coríntios 1, 22 e 23 diz assim: porque os judeus pedem sinal, os gregos buscam sabedoria, mas nós pregamos a Cristo crucificado, que é escândalo para os judeus e loucura, diz a Bíblia, e loucura para os gregos. 1 Coríntios 1, 22. Por quê? Porque os judeus pediam sinais? Porque os sinais são o que há do momento. São os sinais que atraem multidões, são os sinais que trazem pessoas para eventos em que marca realmente a presença de muita gente procurando ver o tal símbolo do sinal de sua fé. E outros, diz aqui o texto, gregos buscam sabedoria. Eu faço um paralelo que não tem muito a ver com a exegese do texto, mas que na prática mostra o que nós às vezes fazemos na igreja. Quantos estão procurando, irmãos, os grandes cultos, porque ali então muita informação é passada, muito conhecimento é passado, muito saber é demonstrado, mas o indivíduo não consegue praticar e viver a fé que ali é anunciada. É interessante que tem gente que assiste de domingo a domingo todos os grandes pregadores do Brasil. Eu estou falando que eu recebo direto o encaminhamento de pessoas, né? Pregador tal, 25, 30, 40 mil, 100 mil, 500 mil acessos. Aí o cara caminha para você. Ele fala: já viu o sermão? Eu também já vi, né? E ele viu. Agora é interessante que quando você vai procurar o perfil de tantas pessoas que estão buscando centenas e milhares, quantos tem, 1 milhão de acessos, e Deus nos dê sempre bons pregadores, o que eu estou dizendo é o que o indivíduo faz com a informação que recebe. Você faz um raio-x da vida do indivíduo, dele mesmo, ou da família, ou dos filhos e dos netos, e você percebe que o evangelho entrou e a mensagem ficou, mas ela não sai para ninguém. A esposa não está na igreja, ou então é a esposa que vê e o marido não está na igreja, ninguém é ganho pelo testemunho, e os netos e os filhos estão totalmente fora do evangelho. E você diz: pastor, o senhor está dizendo que a responsabilidade é da pessoa? Não, estou dizendo que você precisa crer no evangelho, confiar no evangelho e entender que o evangelho é poderoso para mudar todos aqueles que estão em volta, e você precisa crer nisso. E quando nós queremos o evangelho para conhecer, ele não nos transforma. Mas quando nós recebemos o evangelho para praticar, irmãos, este evangelho nos transforma. Quando olhamos para as experiências de Jesus com a multidão, o que ele está dizendo é: façam uma revisão na intenção pela qual vocês se relacionam comigo, porque se vocês não revisarem a intenção, obviamente vocês podem comprometer a sua caminhada, a sua vida e a sua fé. Muitos, quando procuram praticar um encontro com Jesus, uma vida com Deus, praticam na verdade não um culto a Jesus, um culto a Deus, um culto à graça e à fé, mas um culto à autoestima.
O culto à autoestima é um convite para que pessoas tenham fé nelas mesmas. Pode perceber que o sermão que mais atrai e que é mais procurado na internet, é só botar o título. É como se a gente não soubesse disso, e se a gente quisesse, podia se prevalecer disso. Não faz porque a gente sabe o que está fazendo. Mas bota lá no seu sermão lá, venha ser um vencedor vitorioso e venha doar para Deus para ficar milionário. Todo mundo vai acessar. Até quem sabe que esse negócio aí é um gosto, vai acessar, até porque quer ver o que o outro disse. Esse negócio da Ibope, pastor Lucas. O indivíduo olha para o evangelho e propõe o quê? Autoestima. Qual é a ideia da autoestima? Perceba o título da ideia da autoestima. Né? Venha parar de sofrer. Né? Não ande cabisbaixo, erga a sua cabeça. E começa aquele tipo de visão em que você passa a perceber que a autoestima é o ponto de chegada, não é o ponto de partida, é o ponto de chegada do culto do adorador. O poder então do pensamento positivo entra, é o famoso acredite mais em você, você quer, você pode, ou então pare de sofrer. Quantos estão vivendo e praticando esse tipo de culto e acham que esse tipo de culto, a autoestima, vai salvar as pessoas? Irmãos, quando promovemos culto à autoestima e sermões à autoestima, nós não vamos contribuir para mudar em nada ou uma vírgula a nossa sociedade. Você é um vencedor, você é um vitorioso, você é aquilo, você pode, você faz, você acontece, e nada de compromisso, e nada de santidade, e nada de evangelho, um evangelho sem pecado, se arrepende. Falar em pecado é um desrespeito. O senhor não pode me chamar de pecador, é assim mesmo que o pessoal faz. O senhor não pode me chamar de pecador, quem é você para me julgar? Olha lá. Eu não sou ninguém, mas a Bíblia é tudo. Se a Bíblia diz que é pecado, amém, irmãos? E se a Bíblia aponta o pecado, cabe para nós apontarmos o pecado, cabe a você reconhecer que é pecado, dizer, o pecado é minha culpa, e do seu pecado o quê? Se arrepender. O Evangelho impõe, na verdade, que você precisa parar de praticar a autoestima e passar a estimar a pessoa lá do alto, o nosso Deus, o Deus poderoso, o Deus Senhor e Salvador de nossas almas. Quando nós não avaliamos a intenção, como a multidão não avaliava a intenção, mas foi avaliada por Jesus, e Jesus afirmou, ele não fez uma hipótese, vocês não me seguiram porque esses sinais ou isso e aquilo, vocês seguiram porque comeram do pão. A avaliação de Jesus é ruim e o diagnóstico é ruim, porque as pessoas estão praticando um evangelho extremamente ruim. Vem com essa ideia de empoderamento, né, de poder, de fortalecimento, achando que esse discurso vai ajudar ninguém. Não vai, não. Sabe por que o infanticídio aumenta, o homicídio aumenta, não é? O feminicídio aumenta, não é? O narcisismo aumenta, não é? O relativismo aumenta, o liberalismo aumenta, porque nós não pregamos contra o pecado. Nós estamos bajulando as pessoas. Nós estamos tentando não dizer que a motivação delas está errada, porque vai incomodar as pessoas. É a ideia de ouvir e a pessoa dizer, pastor, mas é muito duro esse discurso. É fato. Mas enquanto nós pregamos esse evangelho de empoderamento, de autoestima e de desfrutar dos benefícios, onde eu sou Deus e o Deus é um servo, este evangelho vai encher os templos e vai esvaziar a sociedade. Ela não terá Jesus, não terá a presença de Jesus, os jovens continuarão na sua fornicação, os casais vão desfrutar de adultério, as pessoas vão amar e viver na pornografia, homens seguirão e adorarão o seu dinheiro, porque não há quem pregue contra a idolatria. Se nós não apontarmos uma direção errada, irmãos, o que muitos praticam será a santificação do orgulho, e não o Salmo 51, tem aí, Rodrigo, Salmo 51, 17, né? Se nós não praticarmos, irmãos, as verdades do Evangelho, o que as pessoas farão é uma santificação do orgulho. Chegam na igreja tão orgulhosos de si, como aquele fariseu. Orgulhoso, faço isso, faço aquilo, e é um orgulho de tudo que ele é, mas sem ter vergonha dos seus pecados. O que devemos orgulhar no Evangelho, como primeiro ponto, é sacrifícios agradáveis a Deus. Pode voltar de novo na letra maior, Rodrigo? Sacrifícios agradáveis a Deus são o espírito quebrantado, coração compungido e contrito, não desprezarás, ó Deus. Isso é o Evangelho. Quer se aproximar de Deus com inteireza de coração e com um coração que Jesus vai dizer assim, filho, você está aqui pelas razões certas. Coração quebrantado, espírito quebrantado, coração compungido. Pode continuar caminhando. Esse caminho vai dar na vida eterna. Segundo lugar, irmãos, se no primeiro lugar aqui as multidões continuam e sempre caminham atrás de sinais e milagres, e a motivação das multidões muitas vezes é errada,
Em segundo lugar, eu queria dizer que no meio da multidão, Deus olha pessoas. Não pense você que Deus vai julgar você pela multidão que você está e que Deus vai trabalhar com você como se aquela multidão fosse capaz de condená-lo. Não, Deus vai olhar você. No meio da multidão, Deus conhece quem você é. E é no meio da multidão, segundo ponto, que Deus vai provar a sua fé. Dá uma olhada em João capítulo 6, versículo 6. João capítulo 6, versículo 6. Mas dizia isso, diz a Bíblia, para o experimentar, porque ele bem sabia o que havia de fazer. E vá para o versículo de número 64, por favor. João 6, 64. Dá uma viradinha de página, João 6, 64. Diz assim: contudo há descrentes entre vós, pois Jesus sabia, desde o princípio, quem eram os que não criam e quem o quê? O havia de trair. Às vezes achamos que o Senhor Jesus está olhando uma multidão e a gente consegue se esconder numa multidão. Eu conto aqui porque eu sei que não há qualquer possibilidade de identificar e não é a ideia de que o pastor desvenda seus gabinetes no púlpito, eu não faço isso. Mas o exemplo é bom porque acontece e não trata de uma pessoa específica, mas de um comportamento que se repete. O indivíduo está numa igreja, ele está vivendo errado, está totalmente estranho, e ele então pensa que o problema está lá na igreja onde ele está, procura o pastor no gabinete, diz: pastor, eu vou vir para cá, que aqui a igreja é grande, eu quero me sentar, ficar quietinho, o senhor me permite me esconder aqui? Você tem que enfrentar seus pecados, tem que enfrentar seu pastor, tem que enfrentar sua liderança, tem que enfrentar seus irmãos, e a primeira coisa que ele faz é procurar o pastor de uma igreja grande, não é, Davi? Para dizer assim: deixa eu me esconder aqui a igreja é grande, ninguém vai saber que eu estou aqui. Que falta de compreensão do evangelho, achar que ser motivado por uma multidão que caminha junto, é também o fato de que você será abençoado como multidão. Jamais. O texto nos diz claramente aqui, que Jesus vai percebendo pessoa a pessoa, mesmo que o sentimento seja coletivo, irmãos, a questão do arrependimento aqui, da confissão será individual. Primeira conversa que ele tem com Filipe, veja a fé de Filipe, João 6, 7, Filipe respondeu dizendo assim: 200 dinheiros de pão não lhe bastarão para que cada um deles tome um pouco. Qual é a fé de Filipe? Temos uma multidão, o senhor está preocupado, não tem o que comer. Agora Filipe faz contas claramente, imagino Davi, Filipe aqui é o tesoureiro, né, Davi? É o tesoureiro, né, Bianca? Se Filipe é o tesoureiro, diz assim: só pode juntar 200 dinheiros, nós não vamos conseguir pagar. E a gente tem que usar a lógica, irmãos, é a lógica mesmo. Se o meu tesoureiro, se o meu vice-presidente, se o meu diácono disser para mim: não é, pastor Elias, que 200 dinheiros de pão não vão dar para alimentar o despertar da fé, eu tenho que acreditar, porque eu compro pão com dinheiro. O meu culto do café da manhã aqui, eu vou lá na padaria, compro pão, coloco o pão e sirvo. Se faltar é porque eu coloquei dinheiro a menos, ou comprei pão de menos. Filipe usa uma lógica que é muito comum, e é a lógica da interação do problema como ele é. A fé de Filipe está muito racional, extremamente racional, mas pautada naquilo que é a realidade dos fatos. Agora veja a fé de André. Ela aponta para uma solução que é física, mas ela impõe um obstáculo. A quantidade não vai resolver o problema. Olha a fé de André, João capítulo 6, versículo 9. Está aqui um rapaz que tem 5 pães de cevada. Perceba que a informação de cevada é muito importante, porque o pão de cevada ele é inferior ao pão de trigo, e obviamente o pão de cevada também, economicamente, ele é mais barato que o pão de trigo. Está aqui um rapaz que tem 5 pães de cevada, 2 peixinhos, mas olha a fé que tem André. O que isto é o quê? Para tanta gente. Como é difícil para os discípulos e como é difícil para a igreja confiar em Jesus. Mas nós precisamos nos libertar da ideia de que nossos conceitos e de que as multidões estão fazendo, então você faz, e todo mundo está pensando, então você pensa, e todo mundo pensa assim, então você acredita. Eu digo, comece a acreditar e comece a pensar que no Evangelho de Jesus, Jesus sabe o que está fazendo. Repita comigo: Jesus sabe o que está fazendo. É um tal de gente saber mais do que Jesus, já estão querendo escrever uma nova Bíblia, porque Jesus está errado. O sujeito diz que tem que escrever uma nova Bíblia, tem que trocar uns 3, 4, 5 versículos, porque a Bíblia está errada. O
O sujeito chega a saber mais do que o Espírito Santo, que revelou a verdade de Deus e chamou a verdade eterna. O sujeito chega a saber mais do que... É complicado, irmãos. Quando nós nos perdemos das nossas percepções, nós confundimos quem nós somos. Eu fico muito feliz porque Felipe e André, entenda o que eu estou dizendo, apresentam as mãos com o que eles têm. O menino tem pães e peixes, entrega. André tem a percepção dos pães e peixes, entrega. Felipe tem a percepção de como resolver o problema, dinheiro, 200 dias de trabalho, 200 dinheiros, entrega. Isso é muito bom. Agora, veja, não subestime o que Deus vai fazer. Amém, irmãos? Seja como aquela viúva pobre que acredita que quando você entrega seus denários e seus centavos a Deus, Ele o recebe com poder. É aqui que o Evangelho muda. É como aquela mulher que no meio da multidão tem um fluxo de sangue e ela apresenta a Jesus o que ela tem, a sua fé. E quando ela toca, simplesmente ela toca nas vestes de Jesus, a Bíblia diz que ela ficou curada e ela estava no meio da multidão. E as pessoas perguntam, ele pergunta, alguém me tocou? Senhor, tem uma multidão te apertando, como o Senhor pergunta, alguém me tocou? Jesus diz, eu percebo as pessoas no meio da multidão. Sabe, irmãos, Deus sabe quem é Felipe, Deus sabe quem é André, Deus conhece os meninos que têm pães e peixes, mas Deus continua sendo Deus. A gente não pode ensinar o Senhor, o nosso Deus, como Ele deve fazer ou como Ele deve agir. Como é difícil para os discípulos, como é difícil para a igreja confiar em Jesus, mas precisamos acreditar em Jesus, porque Ele tem provado a nossa fé. Felipe falou em dinheiro, André apresentou uma solução insuficiente, mas Jesus, com aquelas duas percepções, com aqueles dois amigos que não se tornaram obstáculos ao milagre, Jesus alimentou uma multidão. E tem mais, irmãos, 12 discípulos colheram 12 cestos de multiplicação. Isso é um milagre, irmãos. Agradeça ao Senhor nosso Deus, que recebe daquelas pessoas a sua fé simples, a sua capacidade de perceber o mundo pela lógica que elas têm e pelas questões que elas compreendem. Mas quando Deus agiu, elas puderam celebrar o milagre do Senhor. Acredite naquilo que Deus está fazendo ao seu redor. João 6,37 diz assim, todo que o Pai me dá virá a mim, e quem vem a mim de maneira nenhuma, lançarei fora. Deus é rigoroso quando prova os que são seus e prova com rigor. Quando as pessoas olharam para a prova de Deus e para aquilo que Deus disse quando lhes confrontou em Jesus, João 6,60, a multidão disse, duro é esse discurso, João 6,60, quem o pode ouvir? Não se confronta um pecado com muito engabelamento ou muita volta. Você não vai combater fornicação, feminicídio, infanticídio, aborto e tudo, como se fosse uma coisa simples. Ou você é rigoroso e altamente consistente naquilo que faz, ou você verá a sua verdade, o evangelho que você pratica, afundar e naufragar, porque você não é rigoroso em cumprir e obedecer a palavra do Senhor. Ainda ontem, estava recebendo lá, sexta-feira, uma sentença de uma ONG que se diz católica no seu estatuto, né? A ONG diz que é católica no estatuto e ela coloca lá que ela é a favor do aborto. Um dos objetivos da ONG, né, promover, e liberar e trabalhar o aborto. Mas ela diz que é católica. A Igreja Católica entrou com uma ação na justiça comum, pedindo imediatamente que as autoridades fizessem cassar o estatuto da ONG, porque se alguém diz que é católico, não pode ser a favor do aborto. E na sexta-feira saiu a sentença. E a ONG perdeu o direito, de dizer que é católico, porque um dos princípios que ela coloca no estatuto está contra a igreja. Eu não estou nem falando, e aqui não é para elogiar a igreja, isso e aquilo, o que eu estou dizendo é que se você tem convicções, e nós as temos, elas precisam ser tratadas com rigor. Vai abrindo concessões para você ver, vai abrindo lacunas para você ver. Quando você perceber, irmãos, o liberalismo entrou, a vida fácil entrou, e você não tem mais um Deus, o único Deus que você serve é você e as suas convicções. Sabe, irmãos, Deus é rigoroso quando prova os que são seus, porque Ele quer descobrir e quer revelar em nós aqueles que são seus discípulos. Sabe, irmãos, quando Jesus nos prova, multidões se dispersam, mas os cristãos perseveram. João 6,66, quando o discurso é duro, João 6,66, pode colocar, discípulos voltam. Desde então, muitos dos seus discípulos tornaram atrás e já não andavam o quê? Com Ele. Quando o rigor é muito rigor, quando o evangelho é colocado como evangelho, quantos voltam atrás?
Mas uma coisa boa que percebo no Evangelho, irmãos, é que cristãos sempre perseveram. João 6,68, tu tens as palavras de vida eterna. Quando Deus provar a sua fé e quando o Evangelho que você tem vivido for exigido na inteireza do que o Evangelho é, eu peço em nome de Jesus, não dê um passo atrás. Dê um passo à frente e diga, eu sou de Jesus, eu pratico e vivo este Evangelho de Jesus. Em último lugar, e eu vou terminar esta mensagem pedindo a você que em terceiro lugar, do meio das multidões que caminham com Jesus e que são provadas pela sua intenção e tem que mudar a intenção porque a motivação está errada. No meio das multidões que são provadas individualmente, são percebidas na fé individual que caminham, eu peço que você então apresente a Jesus uma fé, ainda que limitada, uma fé, ainda que não compreenda, mas uma fé capaz de participar, de viver, de experimentar os milagres de Deus, e uma fé que quando provada diga, Senhor, eu fico, não volto atrás, porque tu tens as palavras de vida eterna. Mas em terceiro e último lugar eu peço que você confie na palavra de Deus e em cada uma das suas promessas. Abra comigo João 6, 37 a 40, diz assim a palavra do Senhor, João 6, 37 a 40. Todo que o Pai me dá virá a mim, e o que vem a mim, de maneira nenhuma lançarei fora. Porque eu desci do céu não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. E a vontade do Pai que me enviou é esta, que nenhum de todos aqueles que me deu se perca, mas que o ressuscite no último dia. Porquanto a vontade daquele que me enviou é esta, que todo aquele que vê o Filho e crê nele, tenha a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. O melhor comentário que já encontrei sobre essa expressão, o que vier a mim de maneira nenhuma o lançarei fora, está no comentário do reverendo Charles Spurgeon. Charles Spurgeon, o grande pregador batista reformado, ao analisar essa declaração, o que vier a mim de maneira nenhuma o lançarei fora, disse o seguinte, preste atenção, abra seus ouvidos e o coração. Nenhum limite tem a duração desta promessa. Jesus não diz meramente, não lançarei fora um pecador na sua primeira vinda. Mas, Jesus diz, de maneira nenhuma o lançarei fora. O texto quer dizer que Cristo não rejeitará o crente no princípio, e que como não o fará no princípio, tampouco não o fará no fim. Uma vez justificados por Deus, ninguém poderá nos acusar, condenar e nos separar do amor de Cristo, pois foi Ele mesmo quem disse que jamais faria tal coisa. Está em Romanos, capítulo 8, versículos 33 a 35. Cristo acolheu a todos que foram até Ele, e o próprio Cristo diz, aquele que vem a mim, de maneira nenhuma o lançarei fora. O que entendemos aqui? Que precisamos vir ao Cristo, que precisamos aceitar a confrontação do Cristo, que precisamos permanecer quando o discurso de Cristo é duro, porque quando as multidões se vão e nós ficamos, a Bíblia diz, de maneira nenhuma nos lançará fora. Foi Jesus que acolheu uma mulher pecadora dominada por demônios, Lucas 8:2. Foi Jesus que acolheu e libertou um possesso que vivia nos sepulcros, Marcos 5. Foi Jesus que acolheu Zaqueu, o coletor de impostos que todo mundo odiava, mas que passou a ser uma pessoa justa e de justa retribuição, Lucas 19. Foi Jesus que acolheu o pai aflito, Jairo, chefe da sinagoga, quando chorava o luto de sua menina. Foi Jesus que acolheu Nicodemos, o membro do Sinédrio, naquela época tido como um representante do judaísmo aristocrático. Jesus disse, Deus amou você. O que o Evangelho está dizendo hoje é que precisamos crer na palavra de Deus, porque a palavra de Deus é acolhimento e aceitação, não dos nossos pecados, não é aceitação de nossas intenções errôneas, mas é a aceitação das palavras de vida eterna. Aqui está a chave e aqui está a decisão de cada crente nesta manhã, persevere em crer nas palavras de vida eterna.
João 6,44 afirma: ninguém pode vir a mim, se o Pai que me enviou não o trouxer, eu ressuscitarei no último dia. Algumas pessoas perguntam: como ninguém vem a Deus se o Pai que o enviou não o trouxer? Irmãos, Deus traz as pessoas pelo poder da sua palavra. Deus traz as pessoas ao Evangelho pela autorização que tem o Evangelho na palavra que é de Deus, porque a fé vem pelo ouvir e ouvir pela palavra de Deus. Ao terminar essa mensagem, me lembro de George Miller. George Miller, nosso grande missionário, trabalhou com órfãos, com crianças, sustentou muitas crianças pelo mundo. George Miller, contando a um amigo como sua fé se desenvolveu nos últimos 25 anos de sua vida, aquele jovem lhe perguntou: como foi esses últimos 25 anos de sua vida e por que sua fé cresceu tanto? George Miller orou para aquele amigo, para aquele jovem, e disse: amigo, eu conheço duas coisas. Eu conheço o Deus do livro, mas eu conheço o livro de Deus. O jovem olhou e disse: o que é que isso significa? Ele disse: eu repito, nos últimos 25 anos, eu cresci muito na minha vida espiritual, porque eu conheço o Deus do livro, mas eu conheço o livro de Deus. Sabe, menino, eu li a palavra de Deus mais de 100 vezes, e não há como ler a palavra de Deus mais de 100 vezes, e não experimentar a certeza de que a fé vem pelo ouvir, e ouvir pela palavra de Deus. Estou dizendo isso porque já há centenas de crentes na igreja, sentados em nossos bancos, que passam a semana sem tocar a palavra de Deus, e acham que vão receber, e que vão herdar, e que vão viver, e que vão crescer para a vida eterna. Querida igreja, é por causa de nossa negligência no relacionamento com a Escritura, com a predominante palavra que nos dá a vida eterna, que essa incredulidade tem tomado nossa geração. Os filhos desta geração, quase todos os filhos dessa geração, estão fora da igreja ou estão saindo da igreja, porque na verdade não lhes foi colocado ou inculcada a palavra de Deus, e porque esta geração não mais lê a palavra do Senhor. O que fazer? Há mais de 100 anos, e eu termino aqui o sermão com essa história, o reverendo J.C. Ryle, escreve um folheto, e nesse folheto ele dá uma grande receita para o mundo que está em falência, mas para uma igreja que está em avivamento. O pastor Ryle diz o seguinte: vivemos num mundo onde nossa alma está em perigo constante, inimigos estão por todo lado, nosso adversário anda ao derredor buscando quem possa tragar. Vivemos num mundo onde o teu próprio coração é enganoso e você não deve confiar nele. Vivemos num mundo, diz o pastor Ryle, onde há abundância de falsos mestres e falsos profetas. Você está em constante perigo, em perigo todos os dias. E ele pergunta: quer sentir-se seguro? Você precisa ter em mente as sagradas escrituras e confiar nas palavras da vida eterna. Querido irmão, você quer ser salvo? Você quer viver um avivamento? Tenha um completo conhecimento da palavra escrita de Deus. Leia a sua Bíblia regularmente. Negligencie a sua Bíblia e nada do que está nela poderá livrar-te dos teus erros. Quando um defensor de falsos ensinos te abordar, você estará perdido, porque não conhece com profundidade a palavra do Senhor. Creia somente naquilo que pode ser provado, comprovado na revelação da Escritura. Creia somente que a Bíblia é inerrante e infalível. Se você é daqueles que creem na Bíblia, mas não leem a Bíblia, ela pouco te ajudará em tempos de adversidade. Vou repetir. Se você é daqueles que creem na Bíblia, mas não leem a Bíblia, ela pouco te ajudará nos tempos de adversidade. Tua reserva de consolo, tua reserva de conforto, de livramento, estará vazia. Você não tem recursos na prateleira de Deus para buscar. Se você crê na Bíblia, mas não lê a Bíblia, sempre enfrentará perturbações, estará sempre inseguro, não tem certeza da salvação, duvida da graça, não sabe o que é fé e não entende o que significa perseverança. Se você crê na Bíblia, mas não lê a Bíblia, logo acabará sendo desviado por um falso mestre, que vai sair por aí dizendo, com discurso eloquente e convincente, com sua exposição de ideias e de grande oratória, conduzindo você por um caminho de uma grande heresia, dizendo:
Este livro é ultrapassado, você precisa atualizá-lo, você precisa reformá-lo, você precisa construir uma nova fé e uma nova Bíblia. Aceita o conselho que eu estou te dando aqui, neste púlpito e nesta igreja. Não fique lendo a Bíblia aos poucos. Leia a Bíblia aos montes. Leia a Bíblia em quantidade, porque só elas têm as palavras de vida eterna. Lembre-se, irmãos, as pessoas que precisam que a palavra de Deus mude, na verdade elas não foram mudadas pela palavra de Deus. É Cristo, somente Cristo, é Deus, somente Deus, a palavra de Deus, somente a palavra de Deus, ou somos como os discípulos que estão voltando e retrocedendo, porque não compreendemos o que representa, só tu tens as palavras de vida eterna. Repita comigo, só tu tens as palavras de vida eterna. Fique de pé em nome de Jesus.